Em discussão, projeto de lei 16/2012 do vereador Ricardo Pinheiro Santana, que estabelece as hipóteses de impedimento para nomeação, designação ou contratação em comissão de funções, cargos e empregos na administração pública direta e indireta do município. Existe uma emenda, solicita que o primeiro secretário proceda à leitura da emenda. A emenda número 1/2012. Emenda número 1 de 2011, projeto de lei número 16 de 2012, estabelece as hipóteses de impedimento para nomeação, designação ou contratação em comissão de funções, cargos e empregos na administração pública direta e indireta do município. Fica suprimido o projeto de lei em epígrafe. No inciso 1º, a frase, ou proferia por órgão colegiado. Inciso 2º, a frase, ou proferida por órgão judicial colegiado. Inciso 4º, a frase, assim reconhecido por órgãos colegiados da Justiça Eleitoral. No inciso 4º, a frase, ou proferida por órgão judicial colegiado. No inciso 8º, a frase, ou proferida por órgão judicial colegiado. No inciso 10, a frase, ou proferida por órgão judicial colegiado das Sala de Sessões, 7 de maio de 2012. Em votação, em discussão, emenda número 1/2011, é o projeto de lei 16/2012. Em discussão. Peço a palavra. Com a palavra o vereador Ricardo Pinheiro Santana, pelo tempo de 20 minutos. Senhor presidente, vereador Célio Diniz, colegas vereadores, público presente, ouvintes da Rádio Cultura, telespectadores do canal TV Câmara, público aqui presente. Senhor presidente, há tempos nós estamos aqui querendo discutir esse assunto, já discutimos no ano passado, quando apresentei esse projeto. Naquele momento não prosseguiu, tendo em vista que houve um parecer por parte da Comissão de Constituição e Justiça, dizendo da inconstitucionalidade, e naquele momento ainda havia uma discussão com relação a isso, porque o Supremo Tribunal Federal ainda não havia se manifestado acerca desse assunto, e agora o projeto volta à tona para discutirmos. Eu já disse, na época, quando apresentei esse projeto, que a CIS teria grande chance de se tornar exemplo para o Brasil, apresentando esse projeto, que é ficha limpa para os cargos comissionados e função de confiança, mas naquela ocasião não foi possível. E agora estamos aqui novamente para discutir. O Supremo Tribunal Federal já decidiu acerca da matéria, o que era alegado por o partido que impetrou a ação para declarar inconstitucional o projeto ficha limpa, a lei ficha limpa, que era com relação ao princípio da Constituição Federal, em artigo 5º, salvo engano, artigo 5º, inciso 57, que trata da presunção de inocência. Naquela ocasião já defendi contrário com relação à presunção de inocência, mas fomos vencidos naquele momento. E agora, senhor presidente, nós vivemos um momento bastante complicado na política nacional, né? E, como sempre dissemos aqui, nós temos que fazer as mudanças e começar a fazer as alterações na base. E a base é aqui, a Câmara Municipal, é a nossa prefeitura, é o nosso município, é a administração local onde nós estamos aqui vivenciando o dia a dia. Para que no futuro, esses políticos, esses administradores, cheguem aos cargos no Congresso Nacional, na Presidência da República, no Governo do Estado e possa realmente fazer a diferença. É algo que não é fácil, mas temos que dar o primeiro passo. Mitou a parte na sua fala? Tem, inclusive houve, me parece, uma manifestação da presidente Dilma hoje, Isso, né? Vou, exatamente, vereador. E hoje, já que o vereador Camargo citou, trouxe aqui o artigo, a Folha de São Paulo hoje trouxe na sua primeira página algo que o ministro-chefe da Casa Civil, Jorge Raggi, no ano passado já queria, que é ficha limpa para os mais de 22 mil cargos comissionados no governo federal. A presidente Dilma já disse aqui na Folha de São Paulo, trouxe a notícia hoje, na página do Poder, onde se trata do Poder, que trata de política e das notícias do governo, seja federal ou estadual,
que ela vai, através do decreto, estabelecer o projeto Ficha Limpa igual ao projeto Ficha Limpa, à lei Ficha Limpa, que temos. Nós, políticos, agentes políticos, somos obrigados a ser ficha limpa, e tem que ser assim mesmo, né? É natural que seja, para que não aconteça o que nós vimos aí no passado. Caiu, nesse governo Dilma, mais de 6, 7 ministros no governo federal. E aqui não é crítica ao governo federal do PT, A, B, ou C ou D, não. Nós tivemos problema no governo do estado de São Paulo, tivemos em outros governos, seja do PT, PSDB, PTB, PMDB, enfim. Infelizmente, está enraizado nos homens públicos antigos aí a corrupção, o desvio do dinheiro jogado fora. Né? Nós vemos aí todos os dias notícias, milhões e milhões de reais jogados fora e faltando dinheiro para o leito de UTI de um hospital regional, de uma Santa Casa. Então, é ruim de ver isso aí. E nós, com relação a esse projeto, hoje nós temos aqui... permita voltar ao exemplo que estava falando. Se já existisse o Ficha Limpa na esfera federal, o ex-ministro Wagner Rossi, que era ministro da Agricultura, que caiu por conta de falcatruas, denúncia de falcatruas no Ministério da Agricultura, ele já havia coordenado um órgão no governo estadual, no governo federal, um órgão, e ele tinha sido condenado por desvio de dinheiro, por improbidade administrativa, por desvio de dinheiro. Se tivesse já o que a presidente Dilma está sugerindo hoje, esse senhor não poderia ter sido ministro ministro nacional, ministro da Agricultura do nosso país. E não teria a oportunidade de fazer a malandragem que foi feita lá. E é o que nós estamos querendo aqui. Porque quem ocupa os cargos públicos aqui no nosso município, os secretários, os cargos de confiança, são cargos de extrema importância. Né? O administrador, ao dar o seu aval para um secretário de saúde, o secretário da educação, administrar uma pasta tão importante como essa, tem que ser uma pessoa correta, que tenha um histórico, além de conhecimento técnico sobre a área, que tenha um histórico de uma vida proba, de uma vida honesta, correta. E aqui, quando nós falamos de estabelecer alguns critérios, infelizmente, as pessoas querem deturpar o projeto, distorcer todo o projeto. Pô, o Ricardo está querendo acabar com os cargos comissionados e cargos de função. Saiu essa conversinha nos funcionários da prefeitura. Não é verdade. Até acho que tem muito cargo comissionado aí. Mas esse é um outro assunto. Né? O que eu estou querendo fazer é estabelecer critérios só. Não estou querendo acabar com nada. E outra coisa, não é porque alguma pessoa está com o nome no Serasa, no SPC, está divorciando da esposa, ou está sendo cobrado de uma dívida, não é isso. São crimes específicos estabelecidos aqui. E aí, senhor presidente, com todo respeito aos colegas vereadores que estão apresentando essa emenda, e fico muito à vontade de falar, mas aqui é o local do debate, é o local que nós temos que apresentar as ideias. Se nós, colegas vereadores, aprovarmos essa emenda aqui, nós estamos acabando com o projeto Ficha Limpa. Porque qual que é o divisor de águas? Uma pessoa é condenada em primeira instância por improbidade administrativa, desvio de recurso, por exemplo. Essa pessoa não está ainda, a ficha limpa municipal não pega essa pessoa, como não pega o político. Ele é novamente julgado em segunda instância, que é um órgão maior, onde não é só um juiz que julga, são mais de um juiz, às vezes 3, 5, 7, 11. Se ele for condenado lá, aí sim essa pessoa não poderá ocupar um cargo público. Né? Aí pode-se dizer, mas e se lá na frente ele for absolvido? Tudo bem, mas momentaneamente essa pessoa, se em duas instâncias já considerou que ele foi condenado, que ele cometeu um ilícito, cometeu um erro, a sociedade tem que ter essa cautela de não colocar essa pessoa que já previamente tem problemas na justiça, corre-se um grande risco dessa pessoa fazer a mesma coisa na administração municipal. Né? Se lá na frente, no trânsito em julgado, lá na frente, lá no último órgão, considerar que foi um erro, aí sim, ele vai poder depois ocupar o cargo. Momentaneamente ele não vai poder. Não acho que é nenhuma injustiça. Né? Aqui não cabe o indúbio pro réu. Nós temos que pensar no indúbio para a sociedade. Né? Nós temos que cuidar da sociedade. Se não, ao contrário, seria, se nós deixarmos essa pessoa já condenada em primeira, condenada em segunda instância, ele vai ficar dilapidando o patrimônio público, cometendo malandragem, e o trânsito julgado dessa ação vai ocorrer só com 30 anos. Nós sabemos que a justiça é lenta,
Para transitar em julgado uma decisão demora 20, 30 anos. Então, se nós, colegas vereadores, eu chamo para que prestemos atenção na emenda, se nós apresentarmos, se essa emenda for aprovada, eu sinceramente, penso até em retirar o projeto, porque não há necessidade mais. No trânsito de julgado, se uma pessoa já é condenada, ele não pode ocupar um cargo público, ele não pode prestar um concurso, já está definido. Aí nós estamos fazendo de conta, né? Aí a CIS vai ser exemplo, que nós aprovamos ficha limpa no trânsito de julgado, perde-se todo o objetivo principal do projeto. E é isso que eu quero trazer para nós, colegas vereadores. Nós estaremos indo, caso seja aprovada essa emenda, contra tudo que está aí hoje. Nós temos que prestigiar os princípios da moralidade pública. É isso que é fundamental. O Estado de São Paulo, através de uma emenda do deputado estadual Orlando Morando, né, fez uma emenda à Constituição do Estado de São Paulo, que já está vigorando, que nos cargos do Poder Executivo Estadual, Legislativo e Judiciário do Estado, não pode ter ficha suja. Tem que ser igual ficha limpa. Ou seja, se um secretário de Estado hoje tiver uma condenação em segunda instância, ele não pode ocupar a Secretaria de Estado. E aqui nós temos que fazer a mesma coisa. Algumas cidades estão fazendo isso. Londrina aprovou o ficha limpa, Marília, salvo engano, e outras cidades. Aí pode-se dizer assim, é inconstitucional, porque você está avançando a competência privativa do Executivo de não de estabelecer critérios, de nomear a livre iniciativa do Poder Executivo de nomear secretários, você está avançando. Não estou, não. Tem aqui um julgado, me permita, até uma vergonha para o prefeito que fez isso, da cidade de Mirassol, no estado de São Paulo. Foi aprovada a lei ficha limpa nos termos que estou apresentando aqui nesse momento, e o prefeito, esse cara que nunca mais quer ser político na vida dele, ele entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade sobre a lei de ficha limpa. Está decidido aqui, não cabe, alegando competência privativa que o vereador não poderia estabelecer. Está aqui julgado, e esse julgado é de 7 de abril de 2012, é algo recente, não é? Então, não estou avançando a competência minha de legislar como vereador, eu estou estabelecendo apenas hipóteses. Não vou nem entrar no mérito aqui, com relação ao parecer jurídico que foi dado por esta casa. No projeto anterior tinha sido favorável, agora nesse momento, e já conversei com o procurador jurídico, que tem o maior respeito, que é o Abib, ele deu um parecer que não concordo, né? Mas que não cabe nesse momento. Nós não estamos discutindo o parecer, né? Se fosse da Comissão de Constituição e Justiça, aí sim nós teríamos que discutir. Então, colegas vereadores, eu acho que essa emenda, nesse momento, e respeitando, nós temos que deixar bem claro aqui é uma questão de debate de ideias, não é nada pessoal com ninguém, não, né? Só que se nós aprovarmos essa emenda, o projeto emendado, ele perde todo o objeto, acaba. Aí pode-se dizer assim, pô, Mauro Ricardo, você foi presidente da Câmara, você pode ter algum problema aí de conta, sei lá, tomei todas as cautelas necessárias para que nada acontecesse, como todos os outros presidentes que aqui ocuparam, assim fizeram, mas pode acontecer. A administração pública ela é complicada, nós sabemos disso, né? Por um escorregão que você dá, talvez de não estar atento a uma norma legal, você pode incorrer num procedimento, numa ação civil. Aí, Ricardo, você pode ser condenado daqui 1 ano, 2 anos, talvez, por uma ação. E aí você não vai poder ser secretário, ser alguma coisa. E daí? O que eu vou fazer? Vou fazer o quê? Se acontecer, eu não vou ocupar algum cargo depois, né? Então, nós não podemos legislar pensando nas hipóteses futuras de A, B, ou C ou D. Senão nós não faríamos legislação nenhuma. Nós temos que pensar o que é melhor para a coletividade, né? E hoje há um clamor público, nós estamos vendo aí a população se movimentando. O Ficha Limpa nasceu de mais de 1,5 milhão de assinaturas. Nós estamos vendo aí passeatas, carreatas contra essa malandragem que está aí. E aqui a gente não vai numerar partido A, B ou C ou D, porque infelizmente são todos. Vamos tentar mudar, vamos dar o exemplo aqui. Já está na hora. Senão, nós vamos ficar na história de ter feito um ficha limpa para inglês ver, né? Então, eu não acho que esse é o caminho. Todos os vereadores aqui são pessoas competentes, corretas, idôneas, têm reputação libada, trabalham, enfim, todos têm seu mérito. Temos defeitos também, todos temos.
é natural, isso faz parte do ser humano. Mas, nesse momento, nós não podemos aprovar uma emenda como essa. Eu acho que se isso acontecer, eu vou pensar 2 vezes antes de colocar o projeto emendado. Não sei nem se o regimento me permite, presidente. Mas eu penso em retirar o projeto, porque perde-se todo o sentido. Né? Nós estaremos colocando, quer dizer, vai continuar do mesmo jeito. Amanhã, depois, o próximo prefeito vai poder nomear alguém que tem uma condenação em segunda instância por improbidade administrativa por desvio de dinheiro. E aqui, já estou, inclusive, falando do projeto, né? Deixar bem claro, mais uma vez, o projeto é contra alguns crimes determinados. De novo, desculpem ser repetitivo, não é porque o cara está devendo na loja A, B ou C ou D, não é porque ele está separando da esposa, não é nada disso, porque isso todo mundo é passível de ter um problema nesse sentido. São crimes específicos, né? É contra a economia popular, a fé pública, a administração pública, o patrimônio público, finanças públicas e ordem tributária, contra patrimônio privado, o sistema financeiro, o mercado de capitais, os previstos na lei que regula a falência, meio ambiente, saúde pública, crimes eleitorais para os quais a lei comine pena privativa de liberdade. Então, são casos específicos, pontuais, não é generalizado. Abuso de autoridade, lavagem e ocupação de bens, tráfico de entorpecente, drogas e afins, da redução à condição análoga de escravo, contra a vida e a dignidade sexual. Quem pratica esses crimes? Praticados por organização criminosa, quadrilha ou bando, os que forem declarados indignos de oficialato ou com ele incompatíveis, os que tiverem suas contas relativas ao exercício de funções, cargos ou empregos públicos rejeitados por irregularidade insanável, assim reconhecida por órgão colegiado da Justiça, e que configure ato doloso da improbidade administrativa. Mais uma ressalva, que está dizendo ato doloso, aquele que fez com intenção de praticar o ato delituoso. Não é um errinho qualquer que algum presidente, algum prefeito, algum secretário pode fazer. Não, tem que ser ato doloso. Para quem, desculpa, para quem não tem a prática jurídica, ato doloso é aquele que tem intenção de fazer. Não é culposo. É quem às vezes incorre no erro. E aí vai os outros crimes, né? Improbidade administrativa por dolo, os que forem condenados em ação da improbidade administrativa por dolo, os que forem excluídos do exercício da profissão, porque aqui cabe também. Alguém foi expulso da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil, né, por decorrência de uma infração ética profissional. Se essa pessoa tiver uma decisão nesse sentido, pelo órgão colegiado da OAB, ele também não poderá ocupar, assim da medicina, assim da engenharia. Então, fiz questão de citar aqui alguns crimes, isso está disponível na internet, tem aqui na Câmara, para acabar com essa conversa que é qualquer coisa, que é qualquer crime, que é porque o cara está devendo no bar do seu Zé. Não é nada disso, gente. Né? Que é porque está separando. E deixar bem claro também que eu não quero acabar com nenhum cargo na administração pública. Né? Os servidores municipais, fiquem tranquilos. Quem plantou essa notícia aí não é verdadeira. Não estou querendo acabar com nada, não. Eu quero apenas prezar a moralidade pública. E tenho certeza que os senhores também. E aqui não é o discurso que vocês não querem, só eu quero. Não é nada disso. É que foi apresentado. Esse projeto, quando eu apresentei, eu peguei o modelo, não foi nem do Ficha Limpa Federal, foi do governo do estado de Minas Gerais, que deu exemplo para o Brasil, que foi o primeiro estado que fez um decreto fazendo com que todos os cargos comissionados em função de confiança do estado de Minas Gerais tivesse ficha limpa também. Aí veio, os outros estados estão na esteira, o governo do estado de São Paulo fez, enfim. Então, colegas vereadores, está acabando o meu tempo, né, mas terei o tempo depois de falar sobre o projeto. Eu gostaria que Vossas Excelências considerassem tudo isso. Nós estamos vivendo num momento ímpar na nossa cidade, um momento importante no nosso país, onde a moralidade, a idoneidade, a honestidade tem que prevalecer. Isso não teria que ser, vamos dizer assim, mérito de qualquer um, não, de forma alguma. Isso é inerente à pessoa humana. Mas, infelizmente, hoje, aquele que é honesto, aquele que é probo, você fala, pô, esse cara é honesto, né? Para nós é até novidade. E, principalmente, na política, que, infelizmente, é tão desgastada. É tão desgastada pelos maus exemplos que vêm lá de cima. Então, colegas vereadores, eu peço que votem não a emenda, porque se nós votarmos sim a emenda, eu vou pensar se eu deixo o projeto, né? Se deixo o projeto para votar, porque vai perder todo o sentido. Nós iremos fazer uma lei de faz de conta. E nós estamos aqui para fazer de conta, né? Porque a população está acompanhando. E, mais que isso, nós temos que ter a consciência de que nós temos que fazer o melhor.
Nós temos que ser próbos, nós temos que dar exemplo. Exemplo para essa comunidade, para essa população que nos concedeu o seu direito maior sagrado, que é o direito do voto. Então nós temos que honrar isso, pelo menos agindo com dignidade, responsabilidade e coerência naquilo que nós falamos aqui nessa tribuna e naquilo que nós fazemos aqui enquanto votamos os nossos, todas as matérias que são de interesse da nossa população. Obrigado, presidente. Questão de ordem. Questão de ordem, vereador Márcio Veterinário. Senhor presidente, eu gostaria que Vossa Excelência consultasse os demais pares vereadores para que possamos fazer a retirada dessa emenda. Posso pedido regimental? Eu consulto os senhores vereadores se acolhem o pedido de retirada da emenda número 1 ao projeto do vereador Ricardo Pinheiro. Os vereadores que forem favoráveis ao pedido de retirada da emenda, permaneçam como estão. Os que forem contrários, que se manifestem. Aprovado o pedido de retirada da emenda por unanimidade. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Ricardo Pinheiro. Eu quero parabenizar os colegas vereadores pela iniciativa. Não esperava ser diferente. Parabenizar. Mostra que nós estamos aqui num debate franco, aberto, e que todos temos interesse em mostrar que a Câmara Municipal de Assis é exemplo para o Brasil. Certeza. Continue discussão. Então, em discussão, projeto de lei 16/2012. Em discussão. Eu gostaria de pedir a Vossa Excelência... Eu solicito que o vice-presidente Márcio ocupe essa tribuna, que eu gostaria de fazer uso da tribuna. Presidente Márcio Aparecido Martins, vereadores, público presente, pessoas que nos acompanham pela TV Câmara, pela internet, Rádio Cultura. Bom, eu gostaria, antes de falar do projeto, falar um pouquinho da emenda e dessas questões jurídicas que nós fizemos uma grande discussão. Primeiro dizer que sou totalmente favorável ao projeto em que proíbe a contratação de pessoas que têm condenação para trabalhar na administração pública, embora me causa algumas preocupações, vereador Ricardo, e nós já falamos sobre isso. Por exemplo, eu tenho um caso no escritório que o cidadão tinha lá um sítio, e ele tocou fogo no sítio para queimar lá um cisco, como todo mundo tem. E o vento daquele dia o levou o fogo, queimou a sua plantação, queimou a plantação do vizinho, e aí queimou tudo aquilo lá. E foi aberto um processo contra ele pelo crime de meio ambiente. Foi condenado aqui em primeira instância, recorremos para o tribunal, e ele foi condenado também no tribunal. Teve culpa tacando fogo? Não teve. Então esse cidadão, uma pessoa honesta, íntegra, pagadora de impostos, ela não pode ser contratada pela administração pública. Então, só alguns pontos que nós já falamos sobre isso, para cargos comissionados, exatamente. Então, já conversamos sobre isso, mas acho extremamente importante que a Assis também dê a sua contribuição e o seu exemplo. Com relação à questão do trânsito em julgado da sentença, nós fizemos uma discussão muito grande lá no nosso escritório com relação ao vício, se nós estaríamos ou não atacando a inconstitucionalidade do projeto. E nós estivemos no último dia, recentemente, há 15 dias, na UAB de Assis, uma palestra com um professor, especialista em direito eleitoral, professor Silvio Salata, 37 anos de advocacia, dos quais 30 dedicado ao direito eleitoral. Participou das eleições na Argentina, esteve nos Estados Unidos para entender como funciona a eleição nos Estados Unidos. Ele disse que se os Estados Unidos fosse uma eleição eletrônica, como é no Brasil, não seria presidente George Bush, e sim o Al Gore naquela ocasião, devido à forma da eleição naquele país. É uma eleição confusa, complicada, votos delegados, enfim. Ele foi dando exemplos. E o vereador Alexandre estava presente naquele momento, e ele disse o seguinte, que o Supremo Tribunal de Justiça, quando julgou o ficha limpa, teria rasgado a Constituição Federal. São palavras dele, o vereador Alexandre se encontrava lá. Uma vez que a Constituição Federal diz que ninguém pode ser considerado culpado, desde que haja uma sentença que não cabe recurso mais algum que diga que ele é culpado. E o Supremo votou exatamente o contrário.
E ele disse tanto que dos 11 ministros, apenas 7 acataram essa tese, e 4 entenderiam que teria que haver o trânsito em julgado, porque você só pode dizer que uma pessoa é considerada culpado desde que esgote todas as possibilidades dela fazer os recursos. E aí, no meio da palestra e no final, eu perguntei a ele: professor, doutor, se o senhor entende que o Supremo Tribunal Federal rasgou a Constituição quando acatou esse projeto, essa ação, rasgou a Constituição, e as leis municipais que trazem o mesmo caráter, que impedem a contratação de quem tem sentença julgado por colegiado? Ele foi bem claro, o vereador Alexandre estava lá, fica bem à vontade para me corrigir, né? Ele disse: olha, se o Supremo rasgou a Constituição, muito mais os municípios. Os municípios estão legislando, né, sobre a Constituição Federal. A esfera do município, a atuação ela é municipal, ela é local. E aí eu fiz a indagação que nós estaríamos discutindo um projeto como esse nesta casa. O projeto entraria nos próximos dias, e ele foi bem claro: o projeto é inconstitucional. A única preocupação que nós temos é exatamente com relação a essa, vereador Ricardo. É claro que é uma questão de posicionamento e de entendimento. O mundo jurídico, o que me parece azul, para você nem sempre é azul, para você pode ser verde, né? E aí o que vai prevalecer é o entendimento de quem vai julgar em última instância. O senhor quer uma parte? Me permita, claro, presidente Célio, é para não perder o fio da meada, né? O parecer jurídico que disse, que do nobre colega Habib, veio nessa linha. Apenas 7 ministros do Supremo Tribunal Federal votaram pela constitucionalidade. Não interessa se foi só 7, poderia ser 6-5. É constitucional, é constitucional. Não tem meia constitucionalidade ou meia inconstitucionalidade. E outra coisa, são princípios. O princípio da presunção da inocência. O Supremo votou nesse sentido. Por exemplo, num curso de uma investigação policial, né, sobre um crime, se o delegado entende que essa pessoa está tumultuando o processo de investigação, ele pede a pena de prisão preventiva. Quer direito maior do que o de ir e vir? E ele é preso por 30 dias, para não atrapalhar o curso do processo. Então, quem dirá, esse que já foi condenado em primeira instância por improbidade, dolosamente em segunda, nós não podemos impedi-lo de exercer um determinado cargo momentaneamente, né? E outra coisa, na Constituição, nós temos no artigo 14, parágrafo 9, o princípio também da probidade e da moralidade administrativa. Não há princípio absoluto que reine sobre outro, ou seja, da presunção da inocência, ou seja, da moralidade e da probidade administrativa. Então foi nessa linha que o Supremo julgou, com relação, porque a Constituição diz, permita, desculpa até citar, no artigo 14, parágrafo 9, diz o seguinte: lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de sua cessação, a fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade para o exercício de mandato, considerada a vida pregressa do candidato, e a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou abuso do exercício da função, cargo ou emprego na administração direta ou indireta. Então, presidente Célio, é o que Vossa Excelência disse, são visões diferentes, né? Mas só para contrapor, para não perder o fio da meada, embasando o meu entendimento. Claro. Inclusive, vereador Ricardo, como essa questão do ficha limpa é algo muito novo, né, aí já falando das eleições um pouquinho, ninguém passou para a eleição com ficha limpa vigorando ainda, ninguém passou. Nós vamos passar agora. E ele deixou claro, vai chover de ações, vai entrar uma ação atrás da outra, e ele disse, com todas as letras, vão alterar essa lei no futuro. O vereador Alexandre estava comigo lá. E por quê? Foi um clamor popular, o que é justo, é importante, concordo, assino embaixo, né? Tem algo novo ainda. Mas só para dizer também que a minha preocupação é só essa, Ricardo. Entendeu? Tanto que o CEPAM, que é a Fundação Faria Lima, que todas as câmaras e prefeituras, e nós também sempre gostamos de pedir um parecer do CEPAM, porque são especialistas no assunto, advogados que estão militando já há vários anos no CEPAM, pedindo parecer a eles. E o CEPAM diz o seguinte: por fim, a perda de cargo público ocupado por servidor somente pode se dar por processo administrativo disciplinar ou por sentença judicial transitada em julgado, conforme determina o artigo 41 da Constituição Federal. Nem por isso ele está impedido por força do próprio texto constitucional de retornar ao serviço público e ocupar qualquer outro cargo, seja ele efetivo em comissão. Desse modo,
é absolutamente impróprio em prestar ao ordenamento jurídico municipal as hipóteses de inexigibilidade constantes na lei complementar 64/90, que tem por objetivo, nos termos do artigo 14, parágrafo 9º da Constituição Federal, impedir que qualquer pessoa possa exercer qualquer mandato eletivo. Por tal razão, referida propositura não merece prosperar no âmbito do Poder Legislativo de Assis, para que não se transforme em norma viciada de inconstitucionalidade, passível de ser questionada perante o Poder Judiciário. É um parecer que foi dado exatamente com relação a esse projeto. Então, vereador Ricardo, apenas para falar com relação à questão jurídica, né, acho que não poderia me furtar disso, uma vez que fizemos uma discussão interna com alguns colegas advogados, participamos da palestra lá com o doutor Silvio Salata, e ele foi bem claro nessa situação. Eu sou totalmente favorável ao projeto, acho que a raposa não pode tomar conta do galinheiro, né? No entanto, só temos que tomar alguns cuidados. A intenção da emenda seria, após o trânsito em julgado, exatamente o que prevê a Constituição Federal, onde não cabe recurso algum, é que a pessoa deve ser impedida de participar da administração pública. Assim como numa empresa privada, né, só pode entrar numa empresa privada quem realmente tenha os antecedentes criminais, que não tenha sentença alguma, né, a empresa privada, etc. Então, a nossa preocupação seria apenas com relação ao vício, né, se ele é inconstitucional ou não. Eu, juridicamente, né, defendo que é inconstitucional, embora moralmente sou totalmente favorável. E o objetivo da emenda, né, apresentada nesta casa, era para que nós pudéssemos não ferir a Constituição Federal e que desse realmente condições para que quem responde um processo esgotar todos os caminhos jurídicos, assim que ele não tiver mais condições de recurso algum, ele realmente pode ser ou não contratado pela administração pública. Eu vou dar um exemplo aqui, até me perdoe, muito esdrúxulo até, o vereador Alexandre, desculpe até o exemplo do vereador Alexandre, está aqui no cargo hoje, perdeu uma ação em Assis, perdeu uma ação em São Paulo e recorreu para o tribunal em Brasília e está aqui hoje. Se tivesse uma lei dizendo a ele que ele não poderia, colegiado impediria isso, ele não estaria aqui. Então ele esgotou todas as possibilidades, né, todos os recursos que ele, desculpa até usar o exemplo, Vossa Excelência, esgotou todos os recursos para poder estar aqui hoje. Eu sei que é um pouquinho diferente, mas eu estou falando das questões jurídicas com relação aos recursos que nós temos para serem apresentados. Então, essa é a minha preocupação apenas, né? De previamente condenarmos uma pessoa, impedi-la de participar de uma administração, se um dia ela eventualmente pode ser absolvida no Supremo. Cabe uma ação de indenização contra a prefeitura, porque tolheu o direito dela? Não sei, aí é uma discussão jurídica, né? É uma discussão que não cabe, aí é entrar com a ação e ver o que vai acontecer, né? Tem louco para tudo, eu já vi entrar com ação trabalhista contra a prefeitura da Frente do Trabalho, e tem amparo, tem fundamento, né? É uma tese estranha você entrar com uma trabalhista por alguém que foi contratado pela pela Frente de Trabalho, né? A pessoa entrou sabendo o que estava fazendo. Tem gente que entrou na justiça buscando direitos trabalhistas e há grande chance de ganhar, Ricardo, né? Há grande chance não, entendo que vai ganhar porque trabalhou, não existe outro caminho, mas são exemplos análogos apenas. Mas só para encerrar, presidente, não quero me alongar, né? A preocupação realmente era a questão jurídica, né? Com relação a tudo que nós vivenciamos, discutimos, acho que eu não poderia me furtar de dar minha contribuição, de falar, de expressar aquilo que nós pensamos, mas sou favorável também ao projeto, espero, né, que a Assis também possa dar passos importantes, embora só tenha essa preocupação. Presidente, eu reservo meu tempo, obrigado pela atenção de todos. Vossa Excelência dispõe de 7 minutos. Continua em discussão o projeto de lei número 16/2012, vereador Ricardo Pinheiro Santana. Encerrar a discussão. Em votação, os vereadores que forem favoráveis ao projeto respondam sim, os que forem contrários respondam não. Alexandre Cobra Vence. Sim ao ficha limpa. Ana Santa Ferreira Alves. Sim à ficha limpa. Arlindo Alves de Souza, voto sim. Eduardo de Camargo Neto. Sim. João Antônio Binato Júnior. Sim, com declaração de voto. João da Silva Filho. Sim ao ficha limpa com declaração de voto.
José Aparecido Fernandes. Sim, com justificativa de voto. Márcio Aparecido Martins. Sim, a ficha limpa. Ricardo Pinheiro Santana. Sim, declaração de voto. O projeto de lei 16/2012 do vereador Ricardo Pinheiro Santana foi aprovado por 9 votos favoráveis. Com a declaração de voto, o vereador Kiko Binato. Senhor presidente, votei favorável ao projeto do Ficha Limpa, não poderia ser diferente. E eu acredito que nós estamos dando aí, se o próximo prefeito não tiver juízo, nós estamos colocando juízo na cabeça. Porque realmente nós temos que banir de uma vez por todas maus elementos que continuam perpetuando no poder dessa cidade. Com a declaração de voto, o vereador João da Silva Filho. Senhor presidente, votei favorável. No ano passado fui contrário a esse projeto, respeitando a Comissão de Justiça e Redação, né, que deu o parecer contrário, que trabalhou, buscou as irregularidades. Como agora ela deu parecer favorável, respeitando também, né, votei favorável a esse projeto e creio que vem de encontro aí com todas as necessidades. Muito obrigado, senhor presidente. Declaração de voto, o vereador José Fernandes. Senhor presidente, votei favorável, como já tinha declarado anteriormente, desde o ano passado. Isso é uma tendência, um clamor nacional, né? Ou seja, atinge os agentes políticos, mas também atinge os servidores em comissão. Então, é uma conquista da sociedade, é um amadurecimento da sociedade e, com certeza, a sociedade avança para o progresso, para a moralidade, para os princípios básicos da cidadania. Declaração de voto, o vereador Ricardo Pinheiro. Não, senhor presidente, apenas parabenizar, não tem que agradecer ninguém, não. Parabenizar todos os colegas que votaram favoravelmente, que entenderam a importância desse projeto, né? E dizer que se tiver um louco, presidente, que entrar com ação de constitucionalidade aqui, se acontecer e se houver um julgado nesse sentido, que o prefeito atual, se isso for no prefeito na atual administração, ou se for na outra, que venha do Poder Executivo um projeto nesse sentido para acabar com qualquer discussão jurídica, se é que tem. Temos que dar o exemplo e a CIS está dando o exemplo mais uma vez. Espero que exemplos dessa natureza nós possamos dar e muito ainda aqui.